Então, boa tarde a todos. Agradecemos desde já a disponibilidade da pedagoga Carmen Heloísa Berlotti Bremer em estar conosco nesta tarde, compartilhando seus conhecimentos. Agradecemos e valorizamos a participação de todos e pedimos a gentileza de que registrem a sua participação no formulário que está disponibilizado no chat. É importante salientar, pessoal, que a gente solicita o registro da participação para fins de certificação, mas também para o relatório de gestão da Escola de Formação de Servidores. Nós precisamos fazer o levantamento de quantos servidores participaram das ações de capacitação, quantos são técnicos, quantos são docentes, de qual unidade. Então, por isso que é importante que vocês registrem, mesmo que a gente saiba, né, que o MIT nos envia um relatório da participação, mas lá naquele relatório do MIT nós não temos, né, de qual é o campus, se é técnico, se é docente. Então, sempre que nas ações de capacitação nós solicitarmos que vocês registrem a participação, é porque no formulário tem alguns dados que depois é muito importante para a nossa tabulação enquanto Escola de Formação de Servidores. Então, peço novamente que registrem a participação no formulário. Então, o que eu já vou divulgar, nós ainda não temos o card, em breve vocês receberão a divulgação da próxima atividade, né, das conversas com a PROP. Será no dia 17 de dezembro, também neste horário, das 16 às 17h30. Vai ser um workshop, análise de reconhecimento de diplomas estrangeiros na plataforma Carolina Bore, com o servidor Paulo de Tarso Pereira, também da PROP. A atividade de hoje, então, consiste na exposição, né, da plataforma Sucupira. Para a exposição, após a exposição, nós teremos um momento para perguntas, em que os participantes poderão fazer pelo chat ou levantar ali a mãozinha do Meet e fazer pelo microfone o seu questionamento. Então, para dar continuidade à atividade, eu chamo o professor Fábio Galas Leivas, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, para fazer a sua saudação. Olá, então, boa tarde a todos e a todas. Só fazendo uma saudação inicial, agradecer a Aline, toda a equipe da ESEP, né, pela essa parceria durante esse ano. Então, que foram vários projetos aí, né, Aline, e que a gente avalia já aí como muito produtivo para a Unipampa, né, e dando continuidade hoje, né, com muita honra, a gente vai receber a nossa Heloísa, né, que é a nossa servidora, que está em afastamento, fazendo seu doutorado, que contribuiu muito conosco na última avaliação quadrenal, né, e também estuda o tema, né, no seu doutorado, a avaliação dos programas de pós-graduação. Então, junto com a professora Franciele, com a professora Marina, né, prepararam esse workshop, né, que é uma capacitação, então, para as nossas coordenações de pós-graduação, os nossos programas de pós-graduação em geral, que estão trabalhando, né, mas estão na fase final agora de preenchimento da plataforma Sucupira, do último ano da avaliação quadrenal, que impacta diretamente, então, nessa avaliação, nos resultados dos nossos programas, né, que a gente vai ver o resultado dessa avaliação no próximo final de ano, né. E a gente sabe que a gente faz muita coisa ao longo de 4 anos, mas a gente precisa registrar isso na plataforma Sucupira. E a nossa função aqui é capacitar as coordenações de pós-graduação, né? Isso é uma demanda muito grande, né? Como a gente lidar com a plataforma Sucupira, que muitas vezes ela também não é muito amiga, vamos dizer assim, em alguns momentos, assim. Então, a Heloísa, há bastante tempo já aceitou o convite, né? E preparou, já mandou material para a gente, né? Então, agradecer bastante, né, nessa fala inicial, né? Em meu nome da professora Ana Paula,
de toda a equipe da Pró-Reitoria. Muito obrigado, Heloísa, viu, pela sua disponibilidade aí. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí. Obrigado, Aline. Certo. Obrigada, professor Fábio. Então, eu chamo agora a professora Franciele Weber Santos Sibim, chefe da divisão de pós-graduação, para fazer a mediação da atividade, e a quem convidamos para apresentar, então, a nossa palestrante. Bom, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Como o professor Fábio comentou, e como todos sabem, nós estamos agora em um momento muito importante, né, de finalização de quadriênio e de avaliação dos cursos de pós-graduação pela CAPES. Então, nesse sentido, nós há algum tempo, né, já havíamos conversado e achamos que seria bastante importante, dentro das ações, né, desenvolvidas pela própria, aqui junto à ICERV, da Progep, uma espécie de capacitação, então, que nós chamamos aqui de workshop, tendo como público-alvo especialmente os coordenadores de pós-graduação e seus substitutos, mas também todos os docentes e servidores envolvidos nos programas de pós-graduações aqui da Unipampa, né? E o objetivo, na verdade, dessa capacitação seria balizar algumas informações que nós consideramos importantes sobre o preenchimento da plataforma Sucupira. Obviamente, e é bem importante lembrar que cada área de avaliação possui documentos e orientações próprios, né, que são específicos de cada área e que também devem ser norteadores, né, nesse momento de preenchimento. Então, para não me alongar muito, né, nós convidamos para essa atividade a Carmen Heloísa Berlotti Brenner. Eu vou falar um pouquinho sobre a Heloísa. A Heloísa, então, como o Fábio comentou, ela faz parte da equipe da divisão de pós-graduação da própria da Unipampa. Então, ela é técnica administrativa em educação, no cargo de pedagoga. Atualmente, ela está em afastamento para o desenvolvimento do seu trabalho de doutorado no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Pelotas, na linha de pesquisa currículo, profissionalização e trabalho docente. A Heloísa, então, ela é graduada em pedagogia pela URI de Santiago, ela é mestra em educação pela Universidade Federal de Santa Maria e ela é especialista em gestão educacional pela Universidade Federal de Santa Maria e também especialista em neuropsicopedagogia e saúde mental pela Faculdade São Fidélis. Então, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento aqui, eu gostaria de mais uma vez agradecer a Heloísa por ter aceito o nosso convite e passo a palavra então para que ela possa iniciar a sua apresentação. Obrigada, Heloísa. Então, boa tarde a todas e todos. Boa tarde oficial agora. Agradeço o convite e, enfim, como a professora Fran já me apresentou, eu sou Heloísa, trabalho como pedagoga na divisão de pós-graduação, curso doutorado em educação na UFPEL. Minha temática de pesquisa é sobre os programas de pós-graduação, os currículos desses programas. E eu estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre a plataforma Sucupira. Eu gosto bastante de trabalhar com a avaliação CAPES, estudo também essa temática, e principalmente agora que estamos no último ano da quadrienal, acaba sempre sendo importante relembrar alguns aspectos do preenchimento da plataforma Sucupira, que, como o professor Fábio comentou, nem sempre ela é tão amigável assim. Eu vou fazer o compartilhamento aqui de uma apresentação. Só eu vou pedir que vocês me... Opa, não está aparecendo. Eu vou pedir só que vocês me informem se está aparecendo, porque eu não vou conseguir visualizar a tela depois que ela for compartilhada. Está aparecendo? Sim, está aparecendo. Então tá, prof. Vou começar aqui. Bom, então aqui tem um breve sumário sobre as questões que eu vou apresentar sobre essa temática. Dos itens 1 até o item 4 vai ser uma fala bem breve, então, sobre os aspectos gerais da plataforma,
algumas questões sobre avaliação quadrienal, algumas questões legais, né, as áreas de avaliação, como funciona esse ciclo avaliativo da CAPES, para adentrar, então, o item 5, que aí vai ser um pouco mais longo, sobre os parâmetros gerais de avaliação e a plataforma Sucupira. E, para encerrar, tem algumas outras dicas aí que são bem importantes para esse momento. A plataforma Sucupira, então, o que ela é? Ela é uma ferramenta e ela foi criada com o objetivo de dar transparência para os dados da pós-graduação, né, reunir em um único local todos os dados que compõem o Sistema Nacional de Pós-Graduação, e ela também veio para facilitar especialmente as atividades avaliativas da CAPES, as APCNs, que são os cursos, as propostas de cursos novos, e também a avaliação quadrienal, né, que são os ciclos avaliativos da CAPES, que no momento são de 4 anos, que são as avaliações de permanência dos cursos, que medem o nível de qualidade dos cursos, então, para permanecerem no Sistema Nacional de Pós-Graduação. A plataforma Sucupira, ela recebe esse nome em homenagem ao professor Newton Sucupira, tem a fotinha dele aí. Ele foi o relator do parecer número 977, de 1965, emitido pelo Conselho Federal de Educação, que é até hoje o marco regulatório da pós-graduação no Brasil. Foi esse documento que oficializou a pós-graduação como um nível educacional de educação superior. Então, a plataforma Sucupira recebe esse nome em homenagem ao professor Newton Sucupira. E ela foi lançada em 27 de março de 2014 em uma parceria entre a CAPES e a UFRN. E a partir daí, a gente consegue acessar, por meio dela, os dados de todos os programas de pós-graduação reconhecidos do Brasil e também fazer os procedimentos avaliativos. Anteriormente, eu não cheguei a pegar esse período, mas recuperei a memória com a Valéria, que foi uma colega que trabalhou na divisão. Ela comentou que antes da plataforma, as informações da coleta CAPES eram inseridas em disquetes, as coordenações inseriam em disquetes, esses disquetes eram entregues na pró-reitoria de pós-graduação, e tinha um programa específico em algumas máquinas da pró-reitoria, e aí esses dados eram inseridos nesse programa, e aí a CAPES tinha acesso. E era um programa para a coleta CAPES e outro para a PCN. Então, a plataforma Sucupira veio para reunir e, de algum modo, facilitar esses processos. A plataforma Sucupira, ela tem várias informações de acesso público, mas ela também tem alguns acessos que são restritos, porque tem a função não só da inserção e edição de dados, mas também de proteção desses dados. Então, nos acessos restritos, os pró-reitores de pós-graduação têm acesso e eles conseguem visualizar todos os dados dos programas de pós-graduação da sua instituição. Os coordenadores de programa têm um acesso restrito também, eles conseguem inserir, editar e visualizar todos os dados referentes ao programa de pós-graduação no qual são coordenadores, e aí tem um acesso que não sei se ainda está em funcionamento, mas que é de apoio à coordenação, que eu acredito que seja a mesma funcionalidade de coordenador. Tem o acesso do coordenador de área, que aí consegue visualizar todos os dados dos programas referentes à sua área. O gestor da diretoria de avaliação, que aí consegue visualizar todo o sistema de dados da pós-graduação. E na plataforma Sucupira tem em que em breve os discentes e os docentes também terão acesso restrito. Eu tentei procurar alguma coisa referente a como seria esse acesso, mas ainda não tem nada divulgado, pelo menos que eu tenha encontrado. Mas acredito que esses acessos eles vão vir para facilitar, né? A gente sabe que são muitos dados para as coordenações inserir. Imagino que vai ser possibilitado que os docentes e os discentes insiram alguns dados referentes à sua produção. Mas eu não tenho certeza, eu não consegui encontrar nada que confirmasse essa informação. A plataforma, então, ela apresenta alguns serviços, e aí tem um módulo que explica tudo sobre a avaliação, que guarda a memória da avaliação, os documentos históricos dos processos.
Por meio da plataforma Sucupira também é possível consultar informações, editais, andamento de APCN, dos projetos de cooperação entre instituições, da avaliação quadrinal. Também por meio dela é possível compreender um pouco mais como é que está acontecendo o processo da GoPG, que é uma funcionalidade de interoperabilidade entre sistemas externos, institucionais e com a plataforma Sucupira. Também tem o Observatório da Pós-Graduação, que é um painel interativo bem interessante, que é possível visualizar todos os dados da pós-graduação no Brasil, e um catálogo de teses e dissertações. Adentrando, então, o quesito da questão da avaliação. A avaliação da pós-graduação, ela está apresentada na portaria MEC, número 321, de 2018, e essa portaria, ela vai apresentar 2 tipos de avaliação para pós-graduação. A de entrada, de programas e cursos no Sistema Nacional de Pós-Graduação, CNPG, e a de permanência de programas e cursos no CNPG, que é a nossa coleta CAPES. Todos os processos avaliativos da pós-graduação são acompanhados pela Diretoria de Avaliação, a DAV-CAPES, e aí sobre a avaliação quadrienal de permanência, que é o foco aqui nessa apresentação, essa avaliação ela possui dois parâmetros avaliativos. Os parâmetros gerais, que são parâmetros comuns a todos os cursos das mais diversas áreas. Esses parâmetros gerais, eles estão na portaria CAPES número 122/2021. É bem interessante o conhecimento dessa portaria, porque ali tem exatamente quais itens serão terão maior peso para os programas que são conceito 13 e almejam subir para conceito 4, do conceito 4 para conceito 5, e até mesmo o que vai diferenciar um programa na hora dele receber um conceito 7, ao invés de receber um conceito 6. Então, é bem detalhada essa portaria, vale a pena conhecer ela. E também a avaliação, além desses parâmetros gerais que essa portaria contém, ela também é regida por parâmetros específicos. E aí, esses parâmetros específicos são definidos pelas áreas de avaliação. Cada programa ele acaba pertencendo a uma área de avaliação que possui objetivos comuns, e essa área traça, então, parâmetros específicos para a avaliação desse programa. Nós temos um total de 50 áreas de avaliação em que os programas estão distribuídos. Essas 50 áreas de avaliação, elas estão distribuídas entre 9 grandes áreas, que estão distribuídas em 3 colégios. E aí, na página da CAPES, onde a gente acessa as áreas de avaliação, cada área disponibiliza os documentos de área, que é um documento em que apresenta todos esses parâmetros específicos que serão considerados na hora de fazer a avaliação efetiva do programa. Além disso, eles disponibilizam também o modelo da ficha avaliativa, que vai ser utilizada na hora de avaliar o programa. E esses documentos, eles são bem importantes que todos os envolvidos no programa tenham conhecimento. A gente sabe que as coordenações acabam utilizando rotineiramente esses documentos, mas é bem importante que eles também sejam compartilhados com os professores ou que façam parte de momentos de estudo, porque às vezes a gente sabe que a rotina das coordenações é muito conturbada, então no momento que o professor tem conhecimento desses documentos, ele consegue às vezes automaticamente verificar atividades, até mesmo de sala de aula, atividades pedagógicas que são avaliadas, são bem avaliadas pela área, e notificar a coordenação, porque na hora que as coordenações as coordenações e as secretarias estão reunindo as informações para preencher a coleta CAPES, são muitos dados, e às vezes tem coisas que são valorizadas pela área e acabam passando despercebidas, muitas vezes porque o professor acha que não sabe que aquela atividade em si tem um peso considerável na hora de avaliar. Então, é muito importante que esses documentos sejam compartilhados. Aqui, de maneira muito breve, vou falar como funciona a avaliação. Claro que é bem mais detalhado que isso, é só para a gente ter uma noção do ciclo pelo qual passam esses dados que são inseridos periodicamente na plataforma.
normalmente uma vez ao ano, abre um período para as coordenações encaminharem os dados via plataforma Scopira para as pró-reitorias de pós-graduação. A inserção dos dados pode ocorrer diariamente, semanalmente, mensalmente, aí vai da organização dos programas, mas anualmente a CAPES publica um calendário em que esses dados precisam ser encaminhados para a pró-reitoria de pós-graduação. No caso aqui, a gente recebe, tem um período que a gente faz uma avaliação, a gente acaba fazendo uma troca com as coordenações, a gente faz uma revisão embasada nos parâmetros gerais, e a gente vai sugerindo, se a gente vê que alguma coisa pode ser aprimorada, ou se alguma coisa que a gente sabe que pode ter passado despercebido pela coordenação, a gente, né, avisa. E depois que todos os dados foram inseridos, que foram revisados, a PROP homologa esse relatório, e aí a CAPES passa a ter acesso a esse relatório por meio da plataforma Scopira. Depois de gerado esses relatórios pela CAPES, eles são enviados para as áreas de avaliação, e aí os avaliadores das áreas, eles fazem uma avaliação a partir dos parâmetros específicos, e depois eles fazem a atribuição das notas, considerando os parâmetros gerais, e num primeiro momento são atribuídas notas de 1 a 5 para todos os programas. Depois disso, eles separam o grupo de programas que recebeu o conceito 5, e aí eles selecionam quais desses programas possuem potencial para receberem um conceito 6 e 7. E aí eles fazem a designação desses conceitos 6 e 7 nesse grupo. Depois disso é feita a redação dos pareceres por programa, e aí quem já teve a oportunidade de ler algum parecer, sabe que é um parecer bem consistente, bem completo, eles apontam muitas questões, tanto de pontos fortes do programa, quanto de fragilidades, é bem interessante, é bem legal esse retorno que a CAPES dá. Depois disso, é feita uma verificação de conflito de interesses, para saber se não teve nada que possa prejudicar ou beneficiar algum programa em função dos avaliadores, e aí é enviado para o Comitê Técnico Científico da Educação Superior, CTC, que valida essas notas, né? Faz a atribuição por meio de uma reunião, enfim, ou várias, como acontece, e essas notas são publicadas juntamente com os pareceres. E aí inicia a etapa de recursos. Adentrando agora, então, as questões sobre os parâmetros gerais de avaliação e especificamente o preenchimento da plataforma Scopira. Eu vou apresentar aqui algumas questões, obviamente não vai dar tempo de explorar cada item da plataforma, mas a ideia é apresentar alguns pontos bem importantes sobre o preenchimento, e só para reforçar, esses pontos eles estão embasados nos parâmetros gerais de avaliação, que é o nosso guia na PROP quando a gente avalia o relatório que o programa envia pela plataforma Scopira. A gente não tem servidores suficientes para fazer uma avaliação por área, né? Então, a gente adota os parâmetros gerais como um guia na hora de avaliar, de sugerir, de verificar os relatórios que os programas estão enviando por meio da plataforma Scopira. Bom, a plataforma ela tem o preenchimento, como eu comentei, ela está sempre aberta para receber dados, mas obrigatoriamente o preenchimento acaba sendo anual, né? Nada impede que as coordenações tenham uma rotina de inserção de dados na plataforma, mas obrigatoriamente, uma vez ao ano, a CAPES vai determinar que esses dados sejam encaminhados para avaliação. Esses dados sempre são referentes ao ano anterior. Por exemplo, estamos em 2024, esse ano os dados inseridos foram referentes ao ano de 2023. Ano que vem, 2025, os dados serão referentes ao ano de 2024, o ano base que a CAPES chama. Obviamente, há alguns anos, e acredito que esse ano foi um deles, a CAPES acaba
abrindo um calendário excepcional para edição e inserção de dados de anos anteriores. Não é regra, né? Mas acontece, acredito que esse ano teve um período que foi aberto para correção, edição de dados de 2021, 2022, se não me engano. Normalmente, nos 3 primeiros anos do período avaliativo da CAPES, os dados são referentes a ingressos, a produção intelectual, produção acadêmica, conclusão de cursos, são dados mais numéricos, os dados quantitativos que a gente acaba chamando. Ao final do quadriênio, quando a gente vai inserir os dados do último ano base, há o preenchimento descritivo, aí são os dados qualitativos que a gente acaba chamando, que são os dados referentes à proposta do programa de pós-graduação. Então, estamos no último ano do período avaliativo da CAPES, o último ano da quadrenal. Então, o ano que vem será necessário preencher os dados descritivos, preencher a proposta do programa de pós-graduação. E aí tem a imagem acessando a plataforma Supira, ali onde está com a marcação em vermelho, ali que a gente encontra os quesitos solicitados referentes à proposta. Quando a gente clica nesse ícone, a tela que aparece é essa. Inicialmente tem a opção para anexar documentos, e aí é necessário anexar os documentos que são importantes para os programas, a gente sempre orienta até, não tenho certeza, mas se não me engano até seja obrigatório, o regimento do programa. Também é importante que cada programa verifique o que o documento de área orienta que seja anexado, porque tem algumas áreas que orientam determinados documentos, né, que sejam anexados, então é importante que o programa tenha esse conhecimento, mas que também anexe outros documentos que julga que sejam importantes que as áreas da avaliação tenham conhecimento. Logo abaixo dessa opção, é possível selecionar o período que se quer ver ou inserir dados. Tá? Ali já está marcado como o período da atual quadrienal, 2021-2024. Quando a gente seleciona, então, esse período, ela abre os quesitos que serão avaliados dentro da proposta. O que é a proposta? É o projeto institucional do programa. É onde vocês vão inserir as áreas de concentração, linhas de pesquisa, estrutura curricular, infraestrutura, a missão, os objetivos do programa, né? Então, todo o projeto do programa de pós-graduação. E aí, lembrando que a infraestrutura não ensinam somente os itens de uso individual do programa, ensinam também os itens de uso comum, os itens de uso da instituição, mas que o programa também utiliza. Não esqueçam também dos recursos humanos na infraestrutura. E lembrem que essa etapa descritiva, ela acaba sendo a contextualização dos dados numéricos. Depois até tem um exemplo ali em algum dos outros itens que vai ficar bem claro isso, da importância de contextualizar os dados numéricos no momento que é possível descrever questões. Coloquem como é o currículo do programa, né? Lembrando que esse currículo ele precisa ser a base para os objetivos que o PPG está propondo. Outras duas questões muito importantes nesse quesito programa é a autoavaliação e o planejamento estratégico. A gente acaba percebendo, às vezes, em relatórios que fazem uma descrição muito boa sobre como acontece a autoavaliação, mas acabam deixando de lado o que foi verificado a partir da autoavaliação. E isso é tão importante quanto a questão metodológica. Então, claro, é importante explicar como acontece essa autoavaliação, mas também é imprescindível que se tenha registrado o que foi verificado a partir da autoavaliação e o que está sendo feito, né? Já relacionando com o planejamento estratégico, o que se pretende fazer a partir dessa realidade. Seguindo, então, o segundo quesito é o quesito de formação, e aí atentem bastante para esse quesito, porque ali nos parâmetros gerais a gente consegue visualizar que é um quesito que tem um peso bem forte na hora de atribuição de conceitos, então
cuidem a contextualização nesse item. Um dos itens que esse quesito solicita são sobre os egressos. E aí citem como ocorre o acompanhamento dos egressos, né? Os resultados que esse acompanhamento tem surtido, quais são as atuações de maior destaque e as mais recentes dos egressos. Citem as parcerias de pesquisa, as publicações relevantes, as proposições de atividades do programa, tudo que venha para qualificar a formação do discente. Esse é o momento de explanar. Terceiro quesito, então, o impacto na sociedade. E aí é importante aqui salientar as produções inovadoras e a contribuição ao que o programa se propõe. Utilizando um exemplo, sei lá, um programa da área da educação, ele se propõe que no município em que ele está inserido, ele almeja ampliar o número de mestres da rede básica de ensino. Né? Se tiver como colocar o dado, 10% dos profissionais tinham mestrado, o programa trabalhou e agora 20% possuem mestrado. Então, coloquem essas contribuições que o programa tem realizado no meio em que está inserido. Uma questão que a gente sempre reforça muito quando chegam umas propostas de cursos para abrir mestrado, doutorado, é que a gente sempre coloca que tenham muito claro nos documentos a relevância desse programa no meio em que ele está inserido, né? Tanto no micro ali, na instituição, na cidade, quanto no macro, vai ampliando na região, no estado. É importante retomar esse aspecto nesse momento do preenchimento da plataforma. O que faz esse programa ser imprescindível no meio em que ele está inserido? Então, esse é o momento de reforçar. Destacar também os programas e as parcerias regionais, nacionais, internacionais, as atividades em língua estrangeira, os participantes estrangeiros, insiram os meios de visibilidade do programa, sites, redes sociais, participação em ações da comunidade, podcasts, programas de TV, mas lembrem de atualizar os sites e as redes sociais, é muito importante inserir, mas também ter esses espaços atualizados. O quarto quesito, então, histórico e contextualização do programa, e aí também se faz uma retomada desde a abertura do programa, se ele vem oriundo de uma especialização, né, como que aconteceu essa concepção. E também deixando claro no que o programa está avançando na sua área, no que ele está evoluindo, que aspectos de expansão e qualidade ele vem apresentando desde a sua abertura até o momento. Destaquem as adequações para melhoria implementadas a partir das avaliações recebidas, e aí pode ser a avaliação da CAPES, as pesquisas internas, a autoavaliação. Mostrem que o programa tem esse aspecto reflexivo de olhar e conseguir identificar o que no seu histórico foi sendo necessário atualizar e insiram nesse momento de preenchimento. Depois disso, os quesitos 5, 6, 7 e 8, eles vão solicitar oferta e demanda de vagas por ano do ciclo avaliativo. Então, vocês terão que preencher o número de vagas ofertadas no ano de 2021, 22, 23, 24, o número de inscritos nos processos seletivos e o número de aprovados, tanto para os cursos de mestrado como para os cursos de doutorado. Os programas que ainda não possuem o curso de doutorado devem preencher somente o do mestrado, é um preenchimento apenas com numerais. E aí eu quero chamar a atenção para dois aspectos no preenchimento da oferta e demanda de vagas. Primeiro, cuidem para a oferta de vagas estar em concordância com a capacidade docente. E aí essa informação é possível encontrar no projeto de APCM. E outra questão, e aí vem a importância de contextualizar os dados numéricos nos momentos que são possíveis de dados descritivos. Por exemplo, um programa que tem número de vagas ofertadas ao ano, ele oferta 20 vagas, e ele está tendo 18
inscritos nos processos seletivos, se deixar o numeral assim, pode soar como falta de interesse pelo programa. E a gente sabe, a gente que está aqui na própria, a gente sabe todo o movimento que os programas fazem para captação de alunos, para melhorar a qualidade, mas a pessoa que está avaliando, ela está pegando um relatório. Então, talvez essa possa ser a conclusão que ela vai tirar a partir desses dados. Então, a importância de contextualizar. A gente sabe que, infelizmente, tem tido um decréscimo na procura por programas de pós-graduação. A gente sabe que algumas áreas estão sendo mais afetadas que outras. Então, é importante que o programa faça essa contextualização. Se é o caso do seu programa, faça essa contextualização, né? Insira esses dados que mostrem isso, né? Coloquem que o programa percebeu esse aspecto e está trabalhando para mudar essa situação. Isso é muito importante. A mesma questão para aquele programa que daqui a pouco oferta 20 vagas e tem 100 inscritos nos processos seletivos. Reforcem esse dado também, né? Coloquem o quanto esse programa está impactando o meio, quanto está tendo procura. Então, esse acaba sendo um exemplo, em ambas as situações, da importância de contextualizar os dados numéricos quando for descrever a proposta do curso e, enfim, as outras questões que são solicitadas. O nono quesito, então, ele vai abordar as políticas afirmativas de inclusão, de permanência e de acessibilidade. E aí esse é o momento de inserir as ações institucionais e específicas do programa. Ensina os dados referentes à pró-reitoria que a Unipampa tem especificamente sobre essas políticas. Eu não sei no país se existem muitas pró-reitorias especificamente sobre esse assunto, então insiram nesse quesito. A reserva de vagas que está prevista em resolução, que é institucionalizada aqui na Unipampa, outras reservas de vagas que existem em chamadas, em editais, tanto os institucionais quanto os de ingresso, e até mesmo as ações curriculares, pedagógicas, metodológicas, que são realizadas no âmbito de sala de aula, de laboratórios, de projetos de extensão, né? Então, coloquem essas questões. Lembrando que essas ações são relacionadas à raça e etnia, pessoas com deficiência, estudantes mães, pais também, mas a gente sabe que as mães acabam sendo mais prejudicadas nessa carreira acadêmica, e também dos estudantes trabalhadores. A gente sabe que tem uma evasão muito grande desse público, então, se o seu programa tem algum tipo de ação que fomente a questão da permanência desses estudantes na pós-graduação, lembrem de inserir também. O item 10, quesito 10, o impacto do Covid nas ações do programa. E aí, esse quesito, assim, quando a gente pensa em Covid, em pandemia, parece que faz tanto tempo, né? Mas, se a gente retomar, o início desta quadrienal foi em 2021. Aí tentem puxar da memória como que nós estávamos em 2021. Né? Era trabalho remoto, ensino emergencial, recém começando as vacinas. Eu lembro que, se não me engano, no mês de fevereiro desse ano, o Estado decretou bandeira preta ali, que era o risco máximo de contaminação. E esse período quadrienal, esse ciclo avaliativo, ele pegou todo o desenrolar da pandemia. Porque, embora efetivamente a pandemia estourou no ano de 2020, a gente já estava no último ano do ciclo avaliativo passado. E, inclusive, eu lembro que, olha, todas as lives que eu assisti sobre pós-graduação naquele ano de 2020, se especulava muito que seria o ano de 2021. Inclusive, mencionavam que seria um ano sabático. No fim, não foi. Foi o primeiro ano do ciclo avaliativo e foi fortemente impactado pela pandemia. Então, quando vocês forem preencher esse quesito, tentem puxar, né, na memória como que estava a realidade do programa, dos estudantes, dos professores, professoras, da instituição, enfim, do mundo, nesse momento.
descrevo, então, os impactos e as ações também que o programa e a instituição realizaram a partir dessa realidade, porque a gente não pode esquecer que a base dos programas de pós-graduação é a pesquisa é ciência e ciência é movimento. Então, sempre tenho em mente os impactos que isso trouxeram e quais foram as ações que o programa realizou a partir disso. Não só no âmbito das pesquisas, mas de adaptações pedagógicas, adaptações de aula, de laboratórios, enfim. E relacionem com o planejamento estratégico, se for o caso. O quesito 11, então, impacto da emergência climática no Rio Grande do Sul e de outros desastres no país. Inicialmente, esse quesito seria somente para emergência climática no Rio Grande do Sul, mas depois o CTC avaliou que seria importante ampliar para outros desastres em território nacional, porque infelizmente todo o país tem sofrido com algumas coisas, então nesse quesito teve essa ampliação. E aí destaquem os impactos da emergência climática ou de algum outro desastre que teve, que de alguma maneira impactou o programa de pós-graduação, e o que está sendo feito a partir dessa realidade, incluindo, né, se teve alguma mobilização do programa para auxílio da recuperação do Rio Grande do Sul. Se teve ou se está tendo ainda, né? O último quesito desse item, então, são outras informações. E outras informações, ela fica as atualizações que foram realizadas na proposta, que não foi possível inserir em outro momento ali dessa etapa aqui. As atividades dos professores permanentes em gestão podem ser registradas aqui, porque depois, quando vocês forem ver o cadastro dos docentes, não existe uma opção para registrar docentes do programa que estão em atividades de gestão. Mas é importante, tem áreas que valorizam bastante essa situação, é visto com bons olhos, então é importante que seja registrado. Como não tem um quesito específico, registrem aqui na opção sobre outras informações. Registrem comunidades científicas, revisão de periódicos e outras informações que o programa julgar que sejam pertinentes de constarem no relatório. Partindo, então, para um outro quesito que deverá ser preenchido, que são os projetos de pesquisa. E aí, a primeira questão, os projetos de pesquisa cadastrados nesse ícone, eles são os projetos coordenados pelos docentes, eles não são aqueles projetos de dissertação e tese dos estudantes. Tá? E outra questão, embora o título desse cadastro seja cadastrar projeto de pesquisa, esse cadastro não serve somente para projetos de pesquisa. Ele também pode ser registrado projetos de outra natureza. Além de pesquisa, pode ser registrado projetos de extensão, de inovação e projetos interinstitucionais. Onde vocês farão essa diferenciação é ali na opção natureza do projeto, que está com a marcação em vermelho. Vocês vão preencher todos os dados do projeto e ali, natureza do projeto, é onde vai ser inserido se é um projeto de extensão, se é um projeto de inovação, um projeto interinstitucional ou de pesquisa. No módulo pessoas, o ícone docentes, o que vocês precisam cuidar nesse registro? É importante informar a carga horária do docente em todos os quesitos que são solicitados, mas lembrem de inserir na graduação, porque algumas áreas valorizam muito a questão da relação entre graduação e pós. E, obviamente, um professor que trabalha na graduação e trabalha na pós, como é o caso aqui da Unipampa, pode contar como relação entre os dois níveis, entre outras coisas, claro. Então, é muito importante registrar essa carga horária. Registrem os afastamentos docentes, inclusive licença parental, que agora tem na plataforma, e porque daqui a pouco um professor que está sem carga horária, é possível verificar ali um motivo pela carga horária estar zerada naquele período. E reforço novamente, para os cargos de gestão, não tem opção, porque não é um afastamento institucional, registrem na proposta. E aí eu peço atenção para a diferença de um termo que ele existe em duas situações, que é o termo colaborador. E aí eu vou usar um exemplo, que
Eu não vou dizer que vai ser mais fácil para vocês entenderem, vou dizer que é mais fácil para eu explicar, para eu não me perder, que é o seguinte, vou dar um exemplo que eu sou professora concursada na Unipampa, e eu atuo em um programa de pós-graduação da Unipampa. Mas eu também atuo em um programa de pós-graduação de outra universidade federal, Universidade A, tá? Universidade Pública Federal. Quando a coordenação do programa de pós-graduação da Unipampa for fazer o meu registro na plataforma Scupira, a coordenação vai precisar informar o meu vínculo com a Unipampa e o meu vínculo com o programa. E a coordenação do outro programa, da outra instituição pública federal, também vai precisar informar esses dois itens. E aí, atentem para isso. Na Unipampa, se eu sou concursada, eu sou professora concursada da Unipampa, o meu vínculo com a instituição de educação superior é de servidor público, tá? Lá na outra instituição, embora seja uma instituição pública, seja uma instituição federal, o meu vínculo vai ser de colaboradora, porque eu sou servidora na Unipampa, então lá eu estou em regime de colaboração, né? Aí depois, os programas vão precisar informar o meu vínculo com o PPG, e aí também tem a opção de colaborador. Aí essa determinação tem uma portaria da CAPES, que agora eu não vou lembrar o número, mas que ela faz a distinção sobre o que é o professor permanente, o que é o professor colaborador e o que é o professor visitante. Então, nada impede que aqui na Unipampa, que eu sou servidora pública, eu tenha um vínculo com o programa de colaboradora, e lá na outra instituição, que eu tenho um vínculo com a instituição de colaboradora, eu tenho o vínculo no programa como professor permanente. Então, cuidem, porque aparece nessas duas questões sobre vínculo docente, o termo colaborador, e eles são coisas distintas. Produções acadêmicas, e aí tem alguns aspectos que são bem importantes de mencionar no registro de trabalhos de conclusão e de produção intelectual, que é o seguinte, e aí vem a importância da contextualização novamente. Um dado que é muito importante informar na hora que a gente vai cadastrar os trabalhos de conclusão ou produções intelectuais é o contexto dessa produção. O que é o contexto? Eu vou informar com qual área de concentração esse trabalho, essa produção está relacionada, a área de concentração do programa. De qual linha de pesquisa essa produção é oriunda. E, se for o caso, de qual projeto de pesquisa. Por quê? Porque não adianta, e tem uma questão naquele item programa, que questiona sobre as questões de aderência às temáticas do programa. Então, não adianta lá eu falar que todas as produções do programa que eu coordeno, elas possuem aderência com a área de concentração, elas possuem aderência com a linha de pesquisa, 60% são oriundas de linha de projetos de pesquisa do programa, se aqui eu não preencho. Então, é muito importante, quando for realizar esse cadastro, inserir o contexto dessas produções, tá? Projetos de pesquisa, se for o caso, mas área de concentração, linha de pesquisa, eu imagino que a totalidade, ou pelo menos a maior parte das produções, elas possuem aderência com a linha de pesquisa, com alguma das áreas de concentração do programa. E aqui, vou falar um pouquinho sobre a produção técnica, mas posso usar como exemplo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, se não está muito pequeno, mas aqui no print das telas, lá no fim tem contexto, e aí é possível a gente ver que não foi o contexto, né, nessa produção, ela não foi informada. Então, não foi informada a área de concentração que ela está relacionada, linha de pesquisa, projetos de pesquisa. Então, é importante fazer essa contextualização, tá? Muito importante. Outra questão que também é bem relevante na área de produção técnica, que são os produtos técnico-tecnológicos, PTT. E aí, assim, na plataforma Scupira, quando vocês vão fazer o registro desses produtos, tem uma lista bem grande sobre quais são os subtipos desses produtos, tá? Só que a plataforma inseriu todos os subtipos.
mas cada área definiu, e aí, se não me engano, foram no máximo 10 subtipos de PTT que serão avaliados. Então, daqui a pouco, você coloca lá um subtipo que a sua área nem definiu para avaliação e daqui a pouco não vai ser avaliado. Então, é muito importante que vocês busquem, eu acredito que as áreas, algumas eu até vi que fizeram um documento específico sobre isso, mas se não tiver documento específico, acredito que vai ter no documento de área, ou questionem a coordenação da área sobre quais serão os subtipos de PTT que foram definidos para avaliação, tá? E aí preencham ao máximo, se possível, tudo que inicia com PTT, porque eles não são itens obrigatórios, mas eles são itens essenciais para avaliação. E o mesmo vale para a produção artística e cultural, ela segue a mesma orientação do PTT. Outras dicas, então, para encerrar. Cadastrem os bolsistas de iniciação científica, principalmente aqueles que possuem produção no programa. Registrem as licenças dos estudantes também, licença saúde, licença parental, porque daqui a pouco um estudante que tem 2 anos para concluir o mestrado e acaba concluindo em 2 anos e meio, vai ter o registro de que em algum período ele precisou se afastar das atividades acadêmicas por motivos de saúde ou porque se tornou mãe, pai. Outra questão, quando for descredenciar docente, atualizem as produções antes de desligar o docente da plataforma, porque depois que desliga não é possível atualizar, então tem que acabar registrando de novo. Então, façam essa atualização antes do desligamento. Existe uma ferramenta que é a importação do currículo Lattes para auxiliar ali no preenchimento das produções intelectuais, mas é essencial que essas produções importadas do Lattes, elas sejam revisadas, porque às vezes elas vêm faltando alguma informação, então é importante que essa revisão seja feita. Outra situação que já aconteceu é do programa tentar registrar, cadastrar algum periódico, assim, tentar inserir dados de um periódico e esse periódico não aparecer na plataforma Scupira. Quando isso acontecer, é necessário solicitar o cadastro desse periódico. E aí, para solicitar, vai na opção solicitações, vai ter uma opção que é cadastro de veículo. É ali que é solicitado o cadastro de periódicos. Esse é um cadastro feito manualmente pela equipe da CAPES. Então, é necessário solicitar se isso acontecer na hora de preencher o relatório dos dados da coleta CAPES do seu programa. Outra questão bem importante. Ao final da quadrienal, a CAPES sempre abre um período em que os programas precisam informar as produções de destaque do quadriênio. E aí, nesse momento, não é possível editar nenhum dado, é apenas informar. Então, cuidem para preencher com o máximo de informações possíveis o cadastro das produções intelectuais, principalmente as que poderão ser indicadas como destaque do quadriênio, porque na hora de fazer a indicação não vai ser possível inserir um novo dado ou editar, apenas indicar. Então, cuidem isso em todas as produções, mas principalmente nas que têm possibilidade de serem indicadas. Acessando ali a plataforma Scupira, apoio ao preenchimento, existe o tutorial Sucupira Coleta, que aí é o que está na página do meio ali dos prints. É um tutorial bem interessante, o tutorial aborda todos os itens da plataforma Scupira, cada item está detalhado com imagens, então na hora que vocês estão preenchendo, é bem importante ter esse tutorial aberto, porque enfim, é uma gama de dados, são muitas informações, e acaba que a gente fica na dúvida sobre qual é a melhor maneira de preencher ou a maneira correta. Então, esse tutorial, ele apresenta todos os itens da plataforma e como deve ser feito o preenchimento. Esse tutorial, ele é atualizado rotineiramente, então, cada vez que tem alguma atualização na plataforma, uma nova questão é inserida, então, vale a pena ter esse tutorial aberto na hora que está sendo preenchido os dados da plataforma. A CAPES tem um canal no YouTube, CAPES_oficial, e aí acessando o canal deles na opção playlists, tem o curso coleta, que
foi um curso ministrado início desse ano, que foi ao vivo, mas para quem não conseguiu assistir, ou para quem conseguiu assistir e gostaria de rever, na opção curso coleta, está disponibilizado 3 vídeos que são referentes a esse curso que foi ministrado. Foi ministrado por um técnico da CAPES e ele explica detalhadamente, não só as coisas que eu apresentei aqui, mas muitas outras, acaba sendo bem aprofundado. Então, quem tiver um tempinho, vale a pena assistir. Aqui tem um outro material que eu montei, vou deixar com o pessoal da própria ali para compartilhar com quem participou, ou com a Aline também, para compartilhar com quem participou do workshop, ou com as coordenações, enfim, para quem tiver interesse, que é o SOS Coleta CAPES. De um lado tem alguns links importantes para a Coleta CAPES, que a portaria dos parâmetros gerais, aonde vocês conseguem encontrar os documentos de área, esse tutorial da Sucupira, que é possível acessar por meio do login restrito, mas também tem um link aberto que é possível acessar. O curso, esse que está disponibilizado no canal da CAPES no YouTube, e o novo contato da Davi CAPES. Quando às vezes acontece algum problema técnico na plataforma Sucupira, o ideal é que o programa entre em contato diretamente com a Davi, e aí mudou o e-mail, acho que era Sucupira Coleta, agora é Fale com Davi. Então tem ali o e-mail atualizado, e do outro lado tem um checklist, um brevíssimo checklist com alguns pontos que são importantes relembrar na hora de preencher a plataforma. Seria isso, eu agradeço pela atenção, eu fico agora à disposição, se alguém tiver alguma dúvida que eu souber auxiliar. Se não, fica o meu contato, quem precisar, porque às vezes a dúvida vem na hora que a gente está preenchendo, né? Agora parece que, não, tá tudo certo, mas na hora que a gente vai preencher, que bate a dúvida, então eu também fico à disposição e agradeço mais uma vez. Bom, Heloísa, a gente que agradece, né, pela tua apresentação. Eu acho que vai facilitar bastante a vida, né, agora de quem vai iniciar o preenchimento ou continuar o preenchimento, né, da plataforma Sucupira. A gente pode abrir para perguntas, né? Vocês fiquem à vontade para levantar a mão ou fazer a pergunta aqui no chat. Algumas eu respondi, mas tem uma agora aqui do Felipe, que ele fala que lembra de uma reunião de área que foi comentado para descrever o porquê tal publicação foi escolhida como destaque. Caso não houver campo para essa descrição, então deve ser feito na aba Outras Informações? Não sei se tu sabes, Elô. Olha, normalmente é só indicação. Pode ter alguma alteração para esse período avaliativo, né? E o que a gente sempre passa é que sigam a orientação da área, porque é essa área que está regendo os parâmetros específicos. Então, se a área orientou isso e disse que vai ter, sigam essa orientação. Na quadrenal passada, e aí o professor Fábio pode me corrigir se eu estiver errada, mas era só o destaque, né? Não tinha uma opção para justificar, né? Mas pode que nessa quadrenal se tenha algo diferente. Então é isso, sempre seguindo a regra da área. Professor Edson? Não sei se ele levantou a mão, gostaria de questionar algo? Não estamos te ouvindo. Professor, não estamos lhe ouvindo. Seu microfone está fechado. O professor pode fazer o seu questionamento ali pelo chat. Acho que tem ali também outras perguntas, né, professora? Isso. Eu vou fazendo o questionamento do professor Silvio. Se teria alguma informação sobre a possibilidade do coordenador substituto obter acesso ao sistema para auxiliar o coordenador no lançamento. Sim, tem essa possibilidade sim, Silvio.
É o apoio ao preenchimento, né? Isso. Não sei se mais alguém. Professor Elton. Boa tarde a todos. Eu tenho uma dúvida que esses dias conversando com o coordenador e não sei se procede. Quando nós importamos o currículo, tá, de um docente, importamos todo ele, ok, está cadastrado lá. Aí vou importar de um outro e um dos artigos é do docente anterior, ele pede para vincular os dois, né? Se eu vinculo, ele pertence ao primeiro, ou ele que eu vinculei, ou ele modifica e altera para o segundo? Olha, professor, essa questão até tem no portal, no curso do Portal Coleta. Alguém fez exatamente a mesma pergunta. Eu não estou bem lembrada agora, mas eu vou anotar seu contato e eu posso dar um retorno sobre isso. Ok. Deixa eu anotar aqui, professor Elton. Mas parabéns pela apresentação, foi muito bem esclarecedora. Obrigada. Obrigada, professor. Elton, eu acredito, Heloísa, não, essa questão, se ela vai entrar como qualificada para um professor vinculado a um projeto ou resultante de um aluno, aí ela pode mudar ou não, entende? Depende se você vai marcar ela como qualificada ou não, vinculada a um projeto específico ou resultante de uma dissertação ou de uma tese específica. É isso que vai importar, né? Que eu achei que quando ele vinculava no primeiro e aí o segundo seria como se tivesse um coautor. Sim, mas se o segundo for mais importante vincular para o segundo, tu substitui, entendeu? Aí que entra a análise, o sistema só puxa, né? O coordenador que vai fazer vamos dizer, o filtro e alocar onde é mais importante. Ok. Porque uma produção, né, hoje em dia ela vale muito, desculpa, Luiz, ela vai valer bastante a qualificada em todas as áreas. Então, você vincular ela a um projeto, como a Luísa explicou ali, ou a um aluno egresso, né, isso vai ser bastante importante. Então, isso que é muito importante ter, né, essa vinculação. Ok, perfeito, obrigado. Professora Luciana. Oi, boa tarde, Heloísa, boa tarde, colegas. Eu queria só dar uma sugestão, não é necessariamente uma pergunta, tá, Heloísa, mas é só em relação à avaliação dos egressos, né, quando a gente vai escrever lá sobre o programa de avaliação, de acompanhamento dos egressos, a gente tem o PAI, né, da Unipampa, e a gente tem um problema que já é um problema antigo, né, nesse programa, porque os alunos, eles costumeiramente não respondem, né, as perguntas. E em todas as oportunidades que eu tive, eu sempre comentei isso, porque são muitas perguntas. Eu não sei se vocês já... claro, vocês todos recebem esses relatórios, né, são, não sei a quantidade de perguntas, mas, assim, 30 perguntas, sei lá. Então, às vezes, 2 ou 3 alunos sempre são os mesmos que respondem, né, e cada vez que esses questionamentos são enviados, eles são enviados novamente para as mesmas pessoas, assim, então chega um momento que eles até enchem o saco de responder de novo uma coisa que eles já responderam, né. Então, na última vez, a gente, claro, como o nosso programa é pequeno, a gente acaba sabendo, perguntando para cada orientador, né, onde o fulaninho está, o que ele anda fazendo, né, então a gente consegue ter um mapeamento bem bom dos nossos egressos, mais nesse sentido do que pelo PAI, né. Então eu ia só sugerir que, se fosse mais uma sugestão para a nossa gestão, né, que se revise esse PAI um pouco, para a gente melhorar esse programa, né, porque não está legal. Eu não sei se ele é feito junto com a graduação ou não, mas
por causa da relevância que ele tem para a nossa quadrienal, seria bem interessante, né, que a gente revisasse isso, tá? Só isso. Professora Luciana, junto com a graduação, e se não me engano, eles acompanham durante 5 anos o grupo de estudantes. A partir do 6º ano que o estudante é egresso, é que ele para de receber o acompanhamento. Mas a própria indicação que foi feita aqui, se conversa com os orientadores, também é um acompanhamento de egresso. Então, é importante que isso também seja citado na avaliação, até porque o programa está realizando um acompanhamento mais aproximado mesmo, né? Não só o institucional, mas também por meio do programa. Então, é importante relatar isso também. Sim, a gente coloca isso, né? De repente, eu fiquei pensando agora, enquanto a gente estava falando, assim, de repente a gente poderia até colocar ali no... Ah, não faz sentido. Eu ia dizer, antes de defender, o cara tem que fazer uma avaliação do programa, mas não tem a ver com o que ele vai fazer depois, tá? Obrigada. Luciana, só complementando, eu acho que é bem importante esse ponto. Até a Heloísa comentou, eu acredito que o PAI, né, o programa, ele é muito importante de ele ser citado como uma ação institucional, um dos aspectos ali que a Heloísa colocou. Mas o acompanhamento do egresso, o resultado que vai ser colocado na Sucupira, ele é o trabalho de formiguinha da coordenação ou de uma subcomissão, normalmente não é da coordenação, mas de uma subcomissão que acompanha. E é o jeito que funciona em toda e qualquer universidade. Se a gente pegar as universidades, sei lá, vou citar um exemplo, pegar uma universidade privada que tem um setor específico para isso. Eles oferecem biblioteca, eles oferecem um jantar, eles oferecem seja o que for, e a taxa de resposta é em torno de 25% a 30%. Então, porque é difícil mesmo ter esse acompanhamento de egresso. Então, um jeito que funciona, hoje em dia, talvez por grupos de WhatsApp e outros, funcione um pouquinho melhor esse acompanhamento. Mas eu acho que o PAI ele é muito importante para colocar como uma ferramenta institucional. Da mesma maneira que a autoavaliação institucional é uma avaliação e a autoavaliação do programa é outra. Isso é muito bem visto, assim, como a instituição ter um programa, né? Como ele funciona, a gente tem que melhorar, obviamente, mas o trabalho de formiguinha é o que vai mais funcionar nesse caso mesmo. Obrigado, Luciano. Eu não sei, o professor Edson tinha levantado várias vezes a mão, não sei se ele conseguiu o áudio dele. Acho que agora sim, estamos escutando bem. Então, boa tarde a todos e a todas, cumprimentar o professor Fábio e a equipe da Prograde também. São 2 pontos, vou ser bem breve. Bom, nós temos um programa que vai iniciar o ano que vem, lá na metade do ano que vem, de Ciências Humanas. Mas esse encontro aqui está sendo extremamente importante, porque permite exatamente pensar um conjunto de ações que se possa exatamente colocar num planejamento que talvez possa se inserir dentro do planejamento estratégico, mas num conjunto de ações que devem ser desenvolvidas ao longo do ano. Então, esse é um ponto importante a ser destacado. Foi colocado a questão do impacto das atividades, das ações, dos projetos, dos produtos técnicos na sociedade. Então, essa é uma dimensão bem difícil de ser trabalhada, mas eu pensamos, então, como criar alguns indicativos que possa se ter uma certa dimensão de um impacto de uma ação externa na sociedade, por exemplo, cursos de formação local e regional. Então, criar alguns elementos que a gente possa exatamente, não digo medir, mas ter uma certa noção do alcance, a repercussão, etc. Então, só queria destacar exatamente a importância desse encontro aqui, parabenizar exatamente pela sua exposição, professora Heloísa, é extremamente didática e que fluiu. Então, são 2 dimensões, essa compreensão do preenchimento, os significados, esse é um ponto, mas a outra situação que vai se deparar lá, algumas questões técnicas depois, mais adiante, que a gente vai aprender no fazer. Tá, e era isso que destacar exatamente esses 2 pontos, né, de pensar. E um outro aspecto
como isso vai impactar nos programas. Como isso vai impactar, como vamos repensar as produções, né? Então, é uma outra situação que eu penso que deveríamos sentar e pensar e articular ações que eu vejo mais do ponto de vista do conjunto. Então, por exemplo, assim, a professora Luciane falou da questão do acompanhamento dos egressos, mas o que nós poderíamos fazer do ponto de vista do conjunto dos programas, um melhor entendimento ou melhor forma de buscar esse acompanhamento, trocar essas experiências. Porque aí você pode ter alguns elementos comuns, né? Exatamente nessas trocas de experiência, que pode ser diferente de um campus para outro, de repente pode auxiliar. Mas era só essas colocações, parabenizar exatamente pelo encontro aqui. Obrigado. Obrigada, professor. E só comentando que o próprio preenchimento da plataforma Scupira, nós mesmos, enquanto equipe da própria, a gente acaba trocando muito com as coordenações, porque às vezes tem uma dúvida que alguma coordenação manda, a gente tá, né, não sabe muito bem, e às vezes a gente aciona alguma coordenação que a gente sabe que já está há um tempo para nos ajudar. Então, essa troca é bem importante, as coordenações são sempre muito abertas. O programa de vocês vai iniciar exatamente no primeiro ano do novo período avaliativo, então também realmente vai ter tempo para ir estruturando todas essas questões. E um último apontamento com relação a esse impacto na sociedade, algo que é bem importante é retomar o que foi elencado no projeto. Porque ali no projeto a gente sempre menciona os aspectos que fazem o programa ser imprescindível, então é um bom ponto de partida para o programa revisitar essas conceituações aí na hora de planejar esse próximo ciclo avaliativo. Bom, eu acho que na fila aqui é a Valesca, professora Valesca. Oi, tudo bem? Obrigada, Heloísa, pela explanação. O comentário principal, assim, para fazer em relação à Scupira tem a ver ali com aquela parte dos quais são os projetos que a gente insere e se vale a pena colocar nos projetos, todos os projetos. Porque aqui, pelo que eu acompanhei de alguns anos anteriores, tinha alguns professores que, quando solicitavam que informasse os projetos, colocavam os projetos dos alunos, né? E aí tinha lá, tipo, um professor ou uma professora com 5, 6 projetos cadastrados vinculados à Scupira. E aí um outro professor, né, com o projeto guarda-chuva, que é o que eu, quando coordenei a outra área, sempre escutei. A gente tem que colocar os projetos guarda-chuva. Por outro lado, alguns professores acabam colocando projetos de extensão, que é possível colocar lá, né? Tanto projetos de extensão, projetos interinstitucionais. O que hoje eu tenho dito para os colegas, assim, esses projetos, eles precisam estar conectados com o programa, e especialmente se eles têm financiamento, porque tem que preencher aquele item lá dos financiamentos, né? Que é importante também. Então, é essa a lógica, assim, que, na verdade, o ideal é que a gente tenha ali pelo menos um projeto de cada professor e um projeto guarda-chuva, não 2, 3, 4 projetos que sejam dos alunos, né? Porque eu pelo menos vejo, e quando eu fui na CAPES no outro meio termo, em 2019, que o interessante dos projetos é que a gente possa vincular nas publicações, então não faz sentido eu manter na Scupira um projeto que não gerou publicação. É essa a lógica, né? Professora, ali no cadastro dos projetos, eu não sei quais projetos de aluno você está se referindo, mas a ideia é que sejam os projetos coordenados pelos docentes. E aí sim abre a possibilidade para projetos de extensão, de pesquisa, enfim, todos aqueles. Mas é importante que vejam o que a área está orientando como primordial para fazer essa seleção. Imagino que no documento de área deva ter explicado o que a área está valorizando para fazer o registro, né? Se não tiver, é interessante até entrar em contato
e verificar, mas acredito que deva ter. Sempre é importante seguir o que a área está orientando nesse cadastro dos projetos. E a outra coisa tem a ver, por exemplo, agora a gente tem que inserir todas as dissertações defendidas até o final de 24, né? Porque eu tenho que titular esse aluno na data que ele defendeu, correto? Lá na Sucupira. Prof, cortou um pouquinho a sua dúvida, mas eu acho que é em que momento registrar que o aluno titulou, é isso? A titulação dele é na data da defesa. Né? Isso, essa é a orientação. Isso. E a gente tem uma problemática de alunos que, por diferentes razões, não entregam a versão final nos prazos que a gente coloca, né? Mas eu tenho que titular eles em 2024, porque ele não vai ser titulado em 25, inclusive eu já tive essa conversa com a secretaria, porque eles acabavam vinculando ele lá na data da entrega da versão. Então, tipo, se o aluno entregava 6 meses depois, o que não deve ser, né, porque você tem a normativa que é 2 meses, então ninguém deveria passar de 2 meses, a gente já conversou isso em outras reuniões. Mas, para eu poder titular ele, se eu não tiver a versão final até a data que eu preciso mandar para vocês, eu vou colocar a primeira versão da dissertação, porque senão eu não tenho como encerrar o aluno. Correto? Acredito que seja isso, porque como pede a data da defesa, né, se tem só a primeira versão. Porque eu não tenho mecanismos para forçar que um orientador ou que um aluno entregue a versão final até a data limite que eu tenho para entregar para vocês. Mas nesse caso da plataforma Sucupira é isso mesmo, é a data de defesa, mesmo que o estudante acabe entregando depois. E até quando a gente faz a revisão e a gente revisa todos os estudantes que são cadastrados para ver se eles estão com o status correto ali de matriculados ou egressos, às vezes a gente vê que o aluno, por exemplo, está titulado na Sucupira, mas no relatório que a gente tira do CI, ele ainda consta como matriculado. Às vezes a gente até notifica as coordenações, mas é situação disso, é que a defesa, né, é o que vale para registro da plataforma Sucupira. É isso. Obrigada. Professor André? Olá, gente, me escutam? Tá, não, eu vou tentar ser rápido aqui, porque a internet do campus está bem complicada, eu já devo ter caído umas 3 vezes. Primeiro, eu quero parabenizar a Carmen aí pela apresentação, acho que foi muito valiosa, tá? Solicitar, até falei com a Ana Paula pelo WhatsApp aqui, que envie para a gente essa apresentação e também a gravação, porque eu acho que os colegas precisam escutar tudo isso aqui, porque o preenchimento da Sucupira, ele é uma função do coordenador, mas ele é uma tarefa feita em conjunto, né? Então, os colegas ajudam no preenchimento, principalmente naquela contextualização, e eu gostaria muito de apresentar esse documento para eles te escutarem também, né? Porque eles vão me auxiliar. E, em segundo lugar, a gente esse ano teve a grata felicidade, digamos assim, de ter recebido a visita em loco, né, dos coordenadores de área. E dentro das reuniões, eles colocaram para a gente assim, que para o preenchimento da Sucupira era importante que a gente pegasse bons exemplos de preenchimento, né? Tentar pegar um curso conceito 7, um 6, um 5, ver como é que eles preencheram o último quadrienal para se espelhar, para a gente ver como é que a gente fazia isso, né, para preencher. E acontece que eu estou desde aquela época procurando aonde eu encontro esses arquivos, né, de preenchimentos de outros PPGs, da última quadrienal para mim poder baixar, né? E eu não consigo achar isso em lugar nenhum, eu já procurei em tudo quanto foi canto. Então a minha pergunta é, se tu sabe aonde eu encontro isso e como que eu posso buscar isso, porque eu gostaria realmente de ler, por exemplo, como é que é o preenchimento num curso que é conceito 7, um que é conceito 5, um que é 6, nós somos 3, nós somos ainda bebê, engateando, né? Porque a gente quer muito subir. Então, nessa inexperiência, eles mesmos disseram para nós que era para a gente ler, só que eu não encontro. Tu sabe onde a gente encontra isso, cara? Olha, professor, e aí vou pedir para o professor Fábio me corrija, mas eu não sei se esse relatório fica disponibilizado online, porque ele possui muitos dados sensíveis, né? CPF, esse tipo de coisa. Eu acredito que o ideal fosse tentar entrar em contato com o programa da mesma área de avaliação que se disponibilizasse a fornecer. Porque, pelo menos, os da Unipampa, para a gente gerar o relatório, a gente precisa estar
com o login restrito, a gente não consegue visualizar. Eu, pelo menos, Exatamente. nunca encontrei o acesso público, né? Em função da proteção da lei de proteção de dados. Eu acho que isso não é público, né? Eu te pergunto isso porque foi uma recomendação deles, disseram, vão lá e leiam isso. Só que eu sei que eles têm acesso porque eles são os coordenadores de área, mas eu não tenho, eu já procurei isso por tudo e não tem lugar nenhum. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, e eu quero ler, sabe? Eu queria pegar 3 ou 4 bons exemplos para ler que me auxiliassem nesse preenchimento, mas eu não consigo encontrar isso de jeito nenhum. Mas obrigado pela apresentação e por todas as dicas aí. E, por favor, nos enviem isso o quanto antes. Isso aí vai ser muito útil para a gente não só conscientizar os colegas, mas também ter um guia de acesso rápido, assim, que vai abrir a mente da gente para esse preenchimento. Muito obrigado, tá? Não, imagina, professora. Eu que agradeço aí por ter assistido e agora eu vou fazer o envio para os colegas da Prof ou para a Aline, enfim, para compartilhar o material. Não só o SOS coleta CAPS, mas também a apresentação. Isso, por favor. Muito obrigado. Isso. A Valesca está com a mão levantada, não sei se ficou de antes. Acho que era de antes. Professor Silvio, eu respondi aqui no chat um link do informativo de como cadastrar a equipe de apoio ao preenchimento, que é um boletim. Aí deixei o link ali. E nesse material que a Heloísa vai nos passar, tem vários links, né, importantes, né, que vão servir de apoio a esse preenchimento. Não sei se mais alguém tem algum outro questionamento. Estamos quase chegando aqui no nosso teto, mas ainda dá tempo para mais alguma pergunta, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida. Não, então, Elo, gostaria de agradecer mais uma vez, eu acho que foi um momento bem importante, né? A gente, como comentou aqui no início da reunião, todos os nossos cursos, né, estão nesse momento de finalização de quadriênio e preenchimento, né, dessas informações na plataforma Sucupira, e eu acho que esse nosso encontro aqui, essa nossa capacitação foi muito importante para preparar e dar subsídios, né, para eles fazerem um bom preenchimento, para que tenhamos, então, boas avaliações aí dos nossos programas. Tá, Prof. Fran, eu que agradeço pelo convite, como eu comentei, eu gosto bastante de trabalhar com a avaliação da CAPES, especialmente a de permanência, né, estudo também sobre isso, pesquiso, e fico à disposição, né, em outro momento também, se programas precisarem de algum auxílio, também tem meu contato, e muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui que nós já estamos com a próxima atividade da PROP já, né? Aqui para divulgação, então. Dia 17 de dezembro, né? Nós teremos, então, também um servidor da PROP, Paulo de Tarso, fazendo um workshop sobre análise de reconhecimento de diplomas estrangeiros na plataforma Carolina Bori. Então, as inscrições já estão abertas, pedimos que vocês acessem lá a Escola de Formação de Servidores, a página, né, que já está o link para a próxima atividade, então, no dia 17 de dezembro. Agradecemos também, em nome da Escola de Formação de Servidores, a servidora Carmen Heloísa pela exposição nesta tarde, pelo compartilhamento aí do conhecimento com relação à plataforma Sucupira. Convidamos a todos para que acompanhem as atividades da Escola de Formação de Servidores, então sempre que receberem, né, um e-mail, um convite, uma divulgação, que abram o e-mail, que acessem, porque sempre vai ser uma formação, uma capacitação muito interessante. Também pedimos que quem ainda não preencheu o formulário, né, registrando a participação na atividade de hoje à tarde, que o façam. É importante também não só para a certificação, mas também depois para os nossos relatórios, né, com relação à participação dos servidores nas atividades desenvolvidas pela Escola de Formação. Então, agradeço a todos.
pela participação. Desejo uma excelente tarde para todo mundo, um final de tarde para todo mundo, né? E um restante de semana também, com bastante prosperidade aí e saúde. Tchau, tchau, pessoal. Até dia 17. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Tchau, Heloísa. Obrigado. Obrigada, Elô. Tchau, Tchau, gente. Obrigada, Elô. Depois